Oi. Essa prova vai ser 24 horas, é? Não, gente, vamos lá. Nós teremos 4 questõezinhas, elas serão todas subjetivas e a ideia é o seguinte, no nosso encontro de hoje a gente vai fazer um apanhado geral de como é que foram as nossas 4 semanas de curso. Naturalmente, eu vou precisar pincelar de maneira mais rápida alguns tópicos, isso não significa necessariamente que eles não são importantes. Mas assim, isso daqui não é uma revisão para a prova, e quem assistir essa aula necessariamente vai se dar bem na prova. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo a vocês que essa aqui vai ser uma aula de revisão de toda a disciplina. Tá bom? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma lágrima a ser derramada? Bata um print da tela que com certeza vai cair tudo na prova. Samuel, eu tenho que tomar o remédio da ansiedade, uns 3 ou só 2 serve? Só um resolve, mulher. Você vai ver. Essa minha prova ela é tão fácil que você com uma mão só você faz. Você vai ver. É que com a outra eu não consigo escrever. Tem que ser só com uma mesmo. Eu sei, Samuel, que a sua prova é fácil. Sei bem. Bora! Vocês estão me enrolando já. Vamos Samuel, começar. só uma pergunta. Pode perguntar. O quanto cada atividade que a gente fez conta com a média final e a prova tem qual peso na média final também? Só para ficar menos nervoso. Pra fazer o cálculo, né? Isso. Cada atividade valeu 10 pontos, certo? Mas assim, fazendo um apanhado geral, a gente vai fazer uma média ponderada. O peso da prova, ele é um pouquinho maior do que essas outras atividades do Moodle. Mas, assim, é sim possível que você não vá tão bem na prova, e isso não significa que você vai ficar numa recuperação. E é sim possível que você vá muito bem na prova e ainda assim precise ficar em algum tipo de recuperação. O que vai... Assim, a nossa disciplina no Moodle, no nosso EAD, ela é mais ou menos uma maratona, ela não é uma corrida. Não funciona naquele jeito de que você passou o semestre todinho, no nosso caso é um mês, né? Um mês todinho, protelando, empurrando com a barriga. Chegou lá no final, você estudou muito, foi bem na prova. Não vai funcionar bem assim, até porque tem as outras tarefas. Apesar de que eu dei um prazo maior do que o sertão para vocês, mas ainda assim, se vocês não cumprirem aquelas tarefas, é possível sim que vocês fiquem em débito. Mas objetivamente, respondendo a tua pergunta, a prova vale um pouquinho mais do que as outras tarefas, mas lembre-se do que eu falei agorinha, certo? Fim das contas, obrigado, eu gostaria de dizer que eu fiquei mais nervoso, tá certo? Obrigado. Eu imaginava que a resposta ia deixar vocês um pouquinho mais nervosos, mas eu trabalho com a realidade. Não vendemos terreno na lua, não vendemos mentiras aqui. Dito tudo isto, vamos começar, porque vocês já estão me enrolando há uns 6 minutos. Vamos lá, como é que a gente começou a nossa disciplina? Na nossa semana 1, a gente falou um pouco sobre o direito. A gente fez uma reflexão inicial a respeito da importância do Estado em nossas vidas. Como é que ele influencia nossa vida? E, acima de tudo, quem é o Estado? O Estado é um ente superior. Esse ente superior, ele destaca-se de outros existentes, porque primeiro... Você não vai compartilhar a tela, não? Uau! Eu acho que ela sabe mais do que nós, então tudo que ela for falando nós vamos ter que ir copiando, porque a cara de Samuel diz que a prova dele não vai ser fácil, não. Que conversa, mulher. Eu já disse a você que minha prova você faz com uma mão só? Estão vendo, né? Professor, esse slide é novo? Ou o senhor já tinha passado para a gente? Esse slide, nada do que vocês vão ver hoje é novo. Eu fiz um apanhado geral dos slides das nossas 4 últimas semanas. Esse slide ele vai para o Moodle? Vai para o Moodle. Pronto, obrigada. Juntamente com essa aula que ela vai ficar gravada. Certo. Eu estava levantando para vocês uma característica do Estado. E eu estava dizendo para vocês que ele
ele influencia as nossas vidas e ele é um ente invisível. O Estado, ele não se materializa em um ente. Ele nitidamente transparece por meio de um prédio, por meio de uma obra, mas é fato que ele não é coisificável, ele não é algo concreto. Mas ainda assim, ele regula as nossas vidas com uma força tremenda. Por quê? Porque nós assumimos um pacto social a partir do momento que a gente nasceu. Esse pacto social envolve nós, enquanto agentes que vivem em sociedade, nos submetermos a certas normas. Essas normas são regras que regulam o convívio entre pessoas. Estou falando de normas gerais que dizem, por exemplo, que você precisa andar vestido na rua, porque senão isso é atentado ao pudor. Que diz que você não pode matar o coleguinha, apesar de às vezes ter essa vontade. Que diz que você tem que se submeter a certas regras de convívio social. Essas regras são o que nós chamamos de pacto social. E existe um campo de estudos que discute isso de maneira profunda. Estamos falando do direito. O direito são os códigos, são as legislações, são as normas, são as doutrinas, as jurisprudências. É tudo que tem o valor legal de nos impulsionar para certas situações, nos fazer agirmos em outras formas, e isso é, inclusive, bastante perigoso. Perigoso porque o direito, ele não é uma coisa que tem cheiro, não é uma coisa que tem cor, mas ele é uma coisa que regula o jeito que todos nós vivemos, a gente perceba isso ou não. E aí, gente, nosso campo de estudos diz respeito a uma ciência social aplicada. Como ciência social aplicada, estamos falando da administração, a administração que ela é transversal, ela perpassa por outros campos de estudo. Por exemplo, a economia. O que é economia, gente? Economia estuda os recursos à disposição para as pessoas. E eu estou falando de quanto você tem no banco. Sim, estou falando disso. Mas eu estou falando também do pé de manga que está no seu quintal. Eu estou falando da banca que está na esquina. Eu estou falando da balança comercial favorável ou não do nosso país. Eu estou discutindo relações micro e macroeconômicas. A economia, ela diz respeito ao jeito que nós vivemos. E ela é guiada pelas decisões políticas. E o que é política, meus amigos? O que é política? Não falem o palavrão que vocês estão pensando. Política é a ciência que existe para dirimir os conflitos quando as pessoas são civilizadas ao ponto de não entrarem em guerra. A política é a decisão de conflitos por outras vias. A política define interesses coletivos. E ela faz isso por meio da administração, que é uma ciência meio para você alcançar determinados objetivos. A administração, por definição, envolve o AD, que é essas duas letras iniciais, e o minister. Significa dizer que é alguém subordinado a outro. Ou seja, o administrador, acima de tudo, é alguém que faz algo para o interesse de um determinado grupo, para o interesse de uma determinada organização. Ele faz isso sistematizando os recursos. Ele faz isso liderando as pessoas. E vocês vão ver isso com mais profundidade na disciplina de Fundamentos da Administração. E aí, eu volto para o slide inicial, quando eu questionei para vocês o conceito de direito. O direito regula o jeito de fazer todas essas coisas que eu citei agora há pouco, sem os coleguinhas se matarem tanto, sem os patrimônios serem tão destruídos assim, sem haverem conflitos insolúveis. O direito é um código geral de normas que ele pondera o jeito das pessoas interagirem em grupos. E no Brasil, esses campos se misturam muito porque a gente está falando de uma cultura muito intrincada de relações que acabam se baseando em históricos anteriores muito complicados. Mas deixemos esse debate mais para a sociologia.
O fato é, a gente precisa entender que no Brasil nós temos um direito positivo. E como direito positivo, eu não estou dizendo que ele é bom, eu estou dizendo que ele não é consuetudinário. Traduzindo essa palavra bem feia, eu estou dizendo que no Brasil você tem um código escrito. As nossas normas não são baseadas exclusivamente em cultura, costumes. Elas são escritas. Todo mundo sabe que não pode sair nu na rua, mas tem uma norma que precisou dizer isso. Por quê? Porque no Brasil as leis são positivas, são por escrito. No Brasil, você tem também as mesmas leis para todas as pessoas. Nós temos uma Constituição Federal que regula a maneira de que todo mundo na República Federativa do Brasil funciona. Essa Constituição Federal define que nós temos os mesmos líderes políticos para todas as pessoas. Ela define também que nós temos um Estado laico, ou seja, você tem religião de um lado, política do outro. E sim, você pode rir como você está com vontade, porque na prática várias dessas coisas que eu acabei de dizer para vocês são contestáveis. Mas eu estou discutindo para você o nosso código como ele está descrito. E sim, muitas vezes a gente tem uma série de esquisitices e é por isso que é tão difícil ministrar essa disciplina sem ter raiva como eu tenho tantas vezes do que a gente diz, como as coisas são, que naturalmente e na maioria das vezes são diferentes de como deveriam ser. Por quê? Porque nós temos dois aspectos que precisam ser considerados, a moral e a ética. E o que é moral, o que é ética? Alguém consegue me ajudar nisso? A moral é um comportamento individual da pessoa. Tipo, eu não acho certo pegar uma carteira perdida e pegar o dinheiro que tem nela. Perfeito. A moral ela é individual. A moral vai ter você que não se sente bem fazendo isso e vai ter alguém que vai achar que você é trouxa se você não fizer isso. Então a moral ela diz respeito a algo individual. Cada pessoa vai ter sua moral, é diferente da ética. A ética é algo mais geral. A ética envolve expectativas coletivas sobre o seu jeito de se comportar. Do ponto de vista ético, não há debate sobre ser certo ou errado pegar uma carteira e tentar devolvê-la. Do ponto de vista moral, esse debate fica diferente. Imagina só, imagine que você está andando na rua e você encontra uma caixa de dinheiro. Nessa caixa tem várias cédulas de R$100, R$50, R$10, R$2, várias mesmo. Dinheiro bem organizadozinho. O que você faz? Do ponto de vista ético, não tem debate. Você vai ter que buscar uma forma de devolver esse dinheiro. Você vai numa delegacia, você vai em algum órgão competente para registrar que encontrou aquela coisa e aquela coisa não te pertence. Do ponto de vista moral, algumas pessoas vão dizer, se eu pegar esse dinheiro, é claro que eu fico com ele. Porque um quantitativo tão grande de dinheiro certamente não foi de um trabalhador. Certamente foi de alguém que estava fazendo alguma coisa errada. E aí eu te pergunto, indiferente à origem desse dinheiro, o que você faz com ele tem a ver com a origem desse dinheiro ou tem a ver com você? E aí tu percebe claramente a partir dessa reflexão que esse debate sobre moral sempre vai ser individual. A ética tem suas respostas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse conflito, essa cachorrada, esse samba, ele envolve as nossas relações enquanto grupos. O nosso trabalho enquanto administradores envolve essencialmente conciliar interesses. A gente usa-se do direito como um instrumento para facilitar esse concílio, mas ainda assim isso é muito difícil, porque nós temos conflitos morais e éticos o tempo todo nas nossas relações. Esses conflitos existem e, graças a Deus, existe o direito para amenizar a existência desses conflitos. Tem um ditado romano que diz, onde tem sociedade, tem direito.
Onde há sociedade, há direito. Logo, onde tem gente, onde há homem, há direito. As normas existem para que a gente consiga conviver em sociedade. E aí, entrando um pouquinho mais no nosso jeito de conviver em sociedade, a gente avança para o século XVIII. Montesquieu discutiu o sistema de freios e contrapesos. Atenção máxima aqui. Nós temos poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O que o poder executivo faz? E aí? Administra. Alguém tá aí. Que bom. Ele é quem coleta os impostos e distribui. Perfeito. O Poder Executivo arrecada e administra os nossos impostos. Ele arrecada esses impostos e ele transforma esses impostos em serviços. Mas para que isso aconteça, ele precisa ser fiscalizado. Quem promove essa fiscalização é o Poder Executivo. O Poder Executivo elabora as leis. E aqui você já percebe qual é a lógica do sistema de freios e contrapesos. Licença aí, gente. Eu gritei tanto ontem que eu tô sem voz até agora. Aí, como eu já estava bastante gripado, aí eu tô desse jeito, mas vamos lá. Eu não sei por que eu gritei ontem, né? Mas vamos lá. Eu estava falando sobre o poder executivo e o legislativo. Eu estava comentando com vocês que você já percebe de cara entre essas duas funções por que é importante alguém elaborar as leis e outra pessoa cumprir essas leis. Porque a ideia de cara aqui é que você tem um sistema de freios e contrapesos. O poder executivo não vai ser forte demais, porque ele vai ter fiscalização, ele vai cumprir leis que são elaboradas por outros. Assim como o poder legislativo não vai ser soberano, ele vai elaborar leis, mas outro ente será responsável pela execução delas. E você precisa de um terceiro árbitro. Alguém que entre quando esses dois não são suficientes. Alguém que decida sobre casos concretos da vida diária. Que julgue uma determinada briga entre vizinhos. Um determinado conflito entre limitações de terreno. Enfim, você tem 3 poderes. 3 formas de você enxergar o Estado e a sua força na sociedade. E esses poderes existem para quê, gente? Para que um não se sinta soberano, não haja como agente máximo e tenha uma predominância exagerada sobre o convívio social. Você tem no poder executivo a figura do presidente, o governador, o prefeito. Você tem no poder legislativo a figura das senadoras, das deputadas, dos vereadores, você tem na figura do poder judiciário, juízes, desembargadores, figuras que legislam no poder legislativo, administram no poder executivo e julgam no poder judiciário. Alguma dúvida sobre isso? Não? Tudo Beleza, ok. Vamos lá. Sistema eleitoral. Nós temos eleições a cada 2 anos. Elas são majoritária e proporcional. O sistema majoritário diz respeito a eleições em que quem tiver o maior número de votos é escolhido. O sistema proporcional, ele exige, como o nome sugere, uma proporcionalidade entre essa votação. Então, não necessariamente você vai ter quem foi mais votado, mas quem proporcionalmente foi escolhido ao ponto de ficar justo para todos os envolvidos. Majoritário, a gente tem poder executivo e senadores. Proporcional, você tem poder legislativo. Aqui eu estou falando deputado federal, deputado estadual, vereadores. E lá no majoritário, presidente, governador e prefeitos. E senadores também.
Por que senador é voto majoritário e não proporcional? Porque no Brasil nós temos um sistema chamado bicameral. Nós temos duas câmaras. Uma câmara representa o povo, que são os deputados federais, e a outra câmara não representa o povo, mas representa os estados. São os senadores. É tanto que você tem 3 senadores para cada um dos 27 estados. É diferente dos deputados, em que você tem um quantitativo de deputados variante a partir da população desses estados. Naturalmente, você tem que entender essas competências. Você tem no Brasil o que a gente chama de simetria legislativa. A Constituição Federal ela é o órgão máximo, mas existem outras normas. Só que as normas inferiores, as normas municipais, precisam obedecer às normas federais. As leis do município precisam estar alinhadas com as leis do governo federal e do governo estadual. Uma legislação não pode atrapalhar a outra. Inclusive, é por isso que alguns assuntos, ainda que sejam da convivência da cidade, da convivência entre os pares, elas são impossíveis de serem arbitradas por uma Câmara de Vereadores. Eu estou falando, por exemplo, de um capacete que você usa dentro do município. Ele, ainda que seja algo que supostamente gera insegurança, você não pode ter uma lei municipal abolindo o uso de capacete, porque esse é um assunto de competência federal. Em direito, quando você diz que um agente público é incompetente, você não está necessariamente xingando ele, dizendo que ele não faz o seu trabalho bem. Você diz aqui, como incompetente, a alguém que está tentando agir em uma certa situação em que ele não tem domínio. Ele não deveria estar lidando com essa situação. A competência diz respeito a isso. Leis municipais, trânsito, tributos municipais, eu estou falando de IPTU, ISS, TBI, essa coisa mais da nossa paróquia. É diferente das leis de competência estadual, que elas envolvem territórios e alguns impostos como ICMS, IPVA, ITCMD, e algumas legislações nesse sentido. E aí você tem uma salada de impostos quando a legislação é federal. IOF, o II, o IPI, o IRPF, uma série de siglas, cada uma delas com um significado e uma aplicação diferente. Gente, o direito, assim como a administração, ele se divide em grandes áreas. Você tem, no direito público e no direito privado, uma certa distinção. Direito público são aqueles assuntos que dizem respeito à competência geral. Isso diz respeito à convivência de todas as pessoas. Diferentemente do direito público, do direito privado, em que você tem assuntos de uma esfera mais reduzida. Você está falando aqui, por exemplo, de um contrato de venda de um carro, de uma compra de uma caneta, de uma compra de um terreno, de uma relação mais próxima, uma relação comercial possível. É diferente do direito público, em que você tem normas gerais que regulam a convivência de todas as pessoas. E você percebe que você tem muitos códigos diferentes, muitos ramos diferentes. O direito não é tão diferente de outras ciências, como, por exemplo, a administração. Na administração você tem o marketing, você tem a gestão financeira, você tem a gestão de pessoas, você tem uma série de grandes áreas. O direito vai na mesma linha. Você tem o direito tributário, que diz respeito aos impostos, o direito penal, que diz respeito a essas aplicações de pena. Enfim, cada ramo tem as suas especificidades e maneira de trabalhar. Só que existe uma determinada coisa que a gente chama de fontes do direito. No Brasil, a fonte prioritária é a própria lei. Porque, como eu expliquei para vocês alguns slides atrás, no Brasil, o nosso sistema é positivado. Isso significa dizer que a gente tem uma lei dizendo tudo o que a gente pode e tudo o que a gente não pode. A lei tipifica o que é que deve ser feito e como deve ser feito.
Só que, como eu expliquei para vocês, a gente tem a moral e a ética envolvida. Isso faz com que alguns costumes acabem entranhando na vivência legislativa ao ponto de que alguns deles se transformam em lei. Então, o costume é, sim, uma das fontes jurídicas que podem se transformar numa determinada legislação. Mas você percebe nesse círculo aí que a maior parte é a lei. Os costumes, eles são sim uma parte, mas nem todos os costumes transformam-se em lei, conforme essa imagem demonstra. A doutrina vai na mesma linha. Mas o que é doutrina, gente? O que é doutrina e o que é jurisprudência? Doutrina são os códigos, são as coisas que os legisladores leem a partir do que juízes, a partir do que juristas, a partir do que operadores do direito escreveram. A doutrina diz respeito a isso, é diferente da jurisprudência. Jurisprudência envolve decisões anteriores. Até porque, dentro do direito, espera-se que haja uma previsibilidade. Ou seja, espera-se que não haja tanta distinção entre a aplicação dos nossos códigos. Tá claro até aqui, gente? Dúvidas? Professor, repete para mim jurisprudência. O que é jurisprudência? Isso. Decisões jurídicas anteriores. É um determinado juiz que disse que, por exemplo, xingar um palmeirense dá indenização de danos morais. Tem esses absurdos por aí, né? Mas é possível alguma jurisprudência nesse sentido. Então, são decisões anteriores que falam sobre como novas coisas serão vistas pela lei. É obrigado todo juiz dizer que quem xinga palmeirense vai ser indenizado, vai ser processado? Nem todos os juízes vão entender dessa forma. Alguns terão bom senso. Ok? Ok. Tá, deixa eu fazer uma pergunta bem fácil. O que é uma organização? E nessa hora sempre alguém responde. Organização é ter tudo organizado. Tá, beleza, mas o que significa isso? Tem uma definição que eu gosto muito para a gente iniciar essas discussões. Organizações são construções sociais históricas. E aqui você já entende que eu estou falando de construções entre pessoas, construções entre grupos. Essas construções que envolvem uma determinada história dessas pessoas. Essas histórias são complexas, são dinâmicas e muitas vezes são contraditórias. Perceba, determinadas práticas que funcionam muito bem num local podem ser o término de outro. Então, essas contradições existem e são dinâmicas. As organizações, inclusive, elas têm autonomia relativa em relação aos seus membros. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que essa autonomia relativa envolve você ter um certo domínio relativo sobre as pessoas. Você sempre sabe a posição delas do pescoço para baixo. Inclusive, nos dias de hoje, nem isso, né? Nem isso, porque, por exemplo, está aqui eu falando com vocês, e eu nem sei se vocês estão me ouvindo aí do outro lado, mas está aqui eu, feito besta, falando. Vamos lá. Você sempre sabe onde as pessoas estão do pescoço para baixo, mas nunca do pescoço para cima. Por quê? Porque você não consegue ter um domínio 100% sobre os membros de uma organização. E isso envolve a dificuldade de gestar. Porque gestar envolve mediar interesses. Interesses que muitas vezes são contraditórios, mas de pessoas que precisam, indiferente a essa contradição de interesses, interagir juntos e em grupo. E aí, gente, o maior desafio sempre vai ser o quê? Conciliar esses benditos interesses. Porque toda organização vai ser composta por dúvidas, necessidades, valores, desejos individuais, que todos eles se juntam em um plano tridimensional chamado organização. E no Brasil, nós temos predominantemente 3 tipos de organizações.
Você tem o primeiro setor, que seria o Estado. O Estado é o quê, gente? Prefeituras, delegacias, escolas públicas, instituições que são gestadas pelo poder executivo, legislativo ou judiciário. O Estado será aquele que, utilizando sim de sua força, mas o faz organizando o convívio entre pessoas. Só que só o Estado não é suficiente. Nós precisamos de um ente que regule ou deixe de regular as trocas entre pessoas. E aqui eu estou falando do mercado. Aqui eu estou falando de você que compra um quilo de carne, um din-din, uma casa, essas relações entre partes que elas juntas irão realizar certas transações. Só que você tem o mercado e o Estado, beleza, primeiro e segundo setor, mas só isso não é o suficiente. Você precisa envolver certos aspectos que não são tão objetivos quanto o mercado e não são tão, vamos dizer assim, regulatórios quanto o Estado. E aí você fala da sociedade civil organizada, o terceiro setor. Eu estou falando de ONGs, eu estou falando de associações de bairro, instituições sem fins lucrativos que agem em searas que nem o Estado nem o mercado conseguem atuar. Mas, predominantemente, o nosso curso, e essa segunda semana, discutiu o segundo setor, que são as ações privadas. E aí eu pergunto para vocês, o que é uma empresa? Se eu perguntasse na prova, senhoras e senhores, o que é uma empresa? O que é que vocês me responderiam? Todo mundo falando assim ao mesmo tempo, eu não entendo não, gente. A empresa é um tipo de organização que visa o lucro. Perfeito. A palavra-chave para discutir empresa é essa: o lucro. Ela utiliza-se de recursos produtivos, ela utiliza-se mobilizando trabalho, capital e insumos para realizar uma certa atividade. Atividade econômica. Mas, acima de tudo, ela é uma agente detentora de direitos e deveres. Ela é detentora e ela exige proteção. Por quê? Porque assim como ela pode ser processada, ela pode processar. Assim como ela é agente de geração de emprego, ela também precisa receber certos benefícios. Então, a empresa é uma pessoa jurídica. E como pessoa jurídica com fins lucrativos, ela utiliza-se de pessoas físicas para gerar dinheiro. É isso que uma empresa faz. Uma empresa movimenta a economia. Uma empresa emprega pessoas. Ela movimenta o sistema capitalista. E ela o faz utilizando-se de recursos de produção. Para que ela exista, oficialmente ela precisa ser reconhecida pelo Estado. Oficialmente, ela precisa ter o que a gente chama de CNPJ. E é claro que existem uma série de instituições que movimentam a economia, que empregam pessoas, mexem em recursos, mas que não são oficiais. E, senhoras e senhores, isso de fato é um problema no Brasil. A informalidade é uma das características que são combatidas pelo Estado. E já eu explico para vocês o porquê disso. Mas antes, eu queria definir o conceito de empresário, que naturalmente é casado com a ideia de empresa. Empresário é alguém que exerce uma atividade econômica com fins lucrativos de maneira profissional. E aqui, eu não estou falando necessariamente de você ter um diploma ou um curso. Eu estou falando de você fazer isso com habitualidade. Você não faz de vez em quando. Você não é empresário porque você ganhou um bode lá na rifa da igreja e você vende esse bode. Você é empresário quando você comercializa coisas ou presta determinados serviços com frequência. E isso ocorre utilizando-se de riscos técnicos e econômicos.
O empresário assume esses riscos, porque a atividade dele pode sim dar errado, mas necessariamente ela gira em torno da circulação de meios de produção. Serviços, fatores que movimentam a sociedade. Movimentação essa que responde àquele tópico que eu ia falar já já. Por que as empresas são importantes? Vamos lá. Se eu perguntasse na prova, por que as empresas são importantes, pessoal? O que vocês iriam me responder? Acredito que é porque eles geram empregos, né? E acredito também que seja pelo fator de ajudar no PIB do Brasil, enfim. Porque as empresas movimentam a economia, né? Como? Em primeira instância, você tem empregados e empregadores que das empresas tiram sustento. Você tem fornecedores que eles literalmente fornecem produtos para que as pessoas, a partir dessas trocas, gerem dinheiro. Vocês têm clientes que compram dessas empresas. Governos recolhem impostos e a comunidade local, ela tem seus recursos explorados e retirados dessas empresas. Então, a palavra-chave de por que as empresas são importantes é porque a economia gira e movimenta-se a partir das atuações empresariais. Claro que a gente tem que deixar claro que as empresas não são os únicos agentes econômicos. Você tem as empresas, o governo e as famílias. Mas isso é um debate mais da economia que eu não queria mergulhar tanto aqui. O que eu queria que ficasse claro, se eventualmente tiver uma questão de prova sobre isso, é que as empresas são importantes porque elas são um dos motores centrais da nossa economia de mercado. Empregados e empregadores tiram o sustento dela, fornecedores tiram o sustento dela, o próprio governo arrecada impostos a partir do que as empresas produzem e os próprios clientes, eles vão comprar de quem? Então, as empresas têm essa importância. Tá, mas já que estamos falando sobre empresas, vamos falar um pouquinho das categorizações existentes. De cara, você tem algumas tipologias. Você tem empresas privadas, empresas públicas, empresas mistas e cooperativas. As empresas privadas serão aquelas em que o capital está na mão de particulares. As empresas públicas, elas são controladas pelo Estado. Professor, mas você não tinha dito que o primeiro setor, ele é o Estado e o segundo setor é que é o mercado? Sim, gente. Mas aí entra a complexidade da nossa sociedade. Em determinadas situações, você tem em Estado e mercado com uma certa hibridez, uma certa junção de funções. A Caixa Econômica Federal é um exemplo disso, os Correios são um exemplo disso, o BNDES é um exemplo disso. Então, empresas públicas, apesar de elas, sim, trabalharem na lógica de movimentar a economia, elas não necessariamente agirão exclusivamente em nome do lucro. É por isso que, sim, é possível que uma empresa pública ela trabalhe ainda que tenha prejuízo, porque ela tem, acima de tudo, uma função social. Uma empresa mista é diferente, ela está, em grande parte, na mão do capital privado. Então, ela, via de regra, vai buscar um lucro e, via de regra, ela vai atender os interesses particulares dos seus sócios. Aqui eu estou falando de Petrobras, Banco do Brasil e tudo mais. Cooperativas, o que são? São empresas em que o capital ele é propriedade dos trabalhadores. Você não tem a figura do patrão, você não tem a figura do lucro. Na cooperativa você tem a distribuição equitativa dos resultados. Em outras palavras, os sócios, os cooperados, perdão, não existem sócios, existem cooperados, eles irão receber o resultado operacional das atividades e compartilhá-los. Gente, essa definição de empresário eu já falei para vocês, mas eu queria deixar claro que existem algumas limitações. Nem todo mundo que exerce atividades econômicas podem se configurar como empresários. Você tem artistas, cientistas, existem algumas profissões que elas são claramente específicas e não podem ser
exercidas de maneira empresarial. E qual a aplicação prática disso? Vamos lá, vamos voltar para a definição. Empresários exercem profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Show! Pare para pensar como é que um psicólogo entraria nisso. Veja, o psicólogo produz um serviço, ele presta um serviço, mas esse serviço é personalizado, ele é pessoalizado na figura daquele psicólogo. Inclusive, se ele performar inapropriadamente, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai responder, inclusive, a partir do seu CPF, a partir da sua pessoa. É diferente de um empresário. Lembrem do que eu falei, a empresa tem personalidade jurídica, a empresa tem uma existência própria. Isso significa dizer que a empresa responde determinados BOs. A empresa responde por si só, não necessariamente as pessoas que dela fazem parte. E existem exceções que eu vou explicar mais sobre elas. Mas eu queria que nesse momento vocês entendessem por que algumas figuras não podem fazer o que a gente chama de empresariar. E aí entram profissionais liberais, como, por exemplo, escritores, professores, cientistas, artistas, médicos, dentistas. Geralmente são essas profissões que você tem um conselho de classe, enfermeiros, odontólogos e por aí vai. Por quê? Além do que eu acabei de explicar sobre a pessoalidade, tem o fato de que o acesso à profissão ele não é livre. Ele é regulado por um conselho de classe. Esse conselho de classe vai dizer o que é que pode e o que é que não pode ser feito. E é óbvio que vocês não acham que eu estou dizendo que todos os médicos, veterinários e esses profissionais que estão no mercado estão fazendo errado. Eu não estou dizendo isso. Estou só tipificando a categoria profissional deles. E eu estou dizendo que eles podem ter uma sociedade simples. Veja, não é uma sociedade empresarial. Tem uma distinção entre uma coisa e a outra. E aí, senhores, é possível que eles exerçam determinadas atividades de empresa, mas com essa categorização, essa diferença. Eu recomendo que vocês deem uma lidinha nesse slide e, se não ficar claro, vocês podem me perguntar à vontade sobre isso. Ou agora ou em outro momento, certo? Querem perguntar sobre isso ou eu posso avançar para os tipos de empresa? Professor, eu tô com uma dúvida aqui. Acho que tem um pouco. Eu queria que você me tirasse essa dúvida. No caso, você falou dos médicos aí. Uhum. Mas eles podem criar uma cooperativa, né? A Unimed é um exemplo disso, né? A própria Unimed é um exemplo de cooperativa. Ainda que ela... Pode dizer. O Banco Sicredi, ele é formado por médicos. Perfeito. É uma cooperativa lá. Perfeito. Tá aí. É um excelente exemplo. E aí o Sicredi e a Unimed, ela tem características bem empresariais. Ela tem funcionários, ela tem uma série de categorias e pessoas envolvidas em que sugere que não é uma cooperativa puro sangue, como a gente diz, né? Mas elas são, sim, submissas à legislação de cooperativas. Existe uma carga tributária diferente, mas a constituição funcional, o jeito de você montar uma cooperativa, ele tem uma certa complexidade que precisou ser enfrentada pela Sicredi e a Unimed. É a questão de ônus e bônus. Então, sim, é possível o que você acabou de dizer. E sim, a Unimed e a Sicredi têm uma série de características muito mais parecidas com o mercado. Você começa pelo fato de que eles têm funcionários. Ou alguém aqui quer me dizer que todo mundo que trabalha na Unimed é cooperado? É claro que não. Mas, gente, eu até comentei sobre isso com vocês em sala de aula. É possível que a paróquia, a igreja, tenha um funcionário? É. Isso não significa que a paróquia visa o lucro. Essas instituições, ainda que elas não tenham fins lucrativos, elas empregam sim mão de obra.
As personalidades jurídicas envolvem essa possibilidade. Nem toda personalidade jurídica vai ser uma empresa, mas toda empresa vai ter, via de regra, um CNPJ. Ok? Mais alguma dúvida, Ronilson? Ronilson ou qualquer outro colega? Não? Tá. Vamos falar de duas diferenças que existem nas empresas: formato jurídico e porte empresarial. Eu tenho certeza que vocês já pegaram uma nota fiscal e tiveram curiosidade de olhar lá. Como é que tinha? A empresa, fulano de tal dos Anzóis ME. Ou uma empresa, não sei quem das quantas, Eireli. Existem tipologias diferentes. E aqui eu faço a distinção para vocês entre formato jurídico e porte empresarial. O formato jurídico tem a ver com a responsabilização dos sócios. E aí eu volto para um slide anterior, em que eu estava discutindo com vocês que a empresa ela pode processar e pode ser processada. A empresa tem personalidade jurídica própria, sim, porque ela emprega e ela é, de certa forma, detentora e usuária de serviços públicos. Ela paga impostos porque a empresa também goza da iluminação pública. A empresa também goza do saneamento. A empresa também é beneficiada por esses impostos. Só que a empresa, sendo uma personalidade jurídica fictícia, em certas situações, é preciso que você chegue e consiga nomear quem será o responsável por certas práticas. Vamos imaginar que uma determinada empresa, por exemplo, em suas atividades econômicas, contaminou um lençol freático. E aí? Imagine que na hora de discutir esse assunto, você diz, não, foi empresa tal. Só que empresa tal é empresa tal, ela nem existe. Você vai prender quem? Aí tu entendeu o problema e muitas vezes é necessário, sim, você ter um agente físico para responsabilizar por certas atividades. E aqui entra o conceito de formato jurídico para esta questão. E aí você tem responsabilidade limitada e responsabilidade ilimitada. O próprio nome já está revelando. Quando a responsabilidade é limitada, significa dizer que a responsabilidade dos sócios ela é limitada ao quanto eles investiram na empresa. Quando a responsabilidade é ilimitada, significa dizer que tudo que a empresa fizer vai cair também no CPF do empresário envolvido. A diferença é essa sobre formato jurídico, limitado ou ilimitado. É diferente de porte empresarial. Porte empresarial, a gente já está falando do tamanho da empresa. E como tamanho da empresa, entenda matriz e filiais enquanto sua expectativa de faturamento. A empresa fatura até R$81 mil por ano, ela vai ser um MEI. A empresa fatura até 4,5 milhões, ela já vai ser uma EPP. Então, tem uma certa distinção nesse sentido. Esse slide aí diz basicamente a mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês. Eu coloquei ele porque ele serve de um norte, mas eu acho que esse aqui está até melhor, porque ele já elenca quais são as possibilidades e categorias que existem no Brasil. Você tem um microempreendedor individual que ele tem a possibilidade de faturar até R$81 mil por ano. É diferente da microempresa, que ela já fatura dentro do ano até R$360 mil. Necessariamente o enquadramento tributário dessas duas, na verdade, o enquadramento tributário, a partir da microempresa, ele pode ser escolhido. Mas o mais natural é que até a empresa de pequeno porte eles utilizem-se do simples. Professor, mas eu trabalhei no setor de faturamento de um mercadinho, eles tinham um faturamento de quase R$1 milhão por ano e eles não eram do simples, eles eram do lucro presumido. Pois é, esse assunto é um pouco delicado e o ideal é você buscar um contador
para te dar e fornecer informações e te dar uma consultoria sobre qual é o melhor enquadramento tributário da tua empresa. Mas a recomendação geral é que, a depender do volume de produtos que você comercializa, é mais interessante você optar pelo simples. A partir do momento que você tem um portfólio com muitos produtos, 100 produtos, 1000 produtos, aí talvez já seja o caso de você partir para outro tipo de regime tributário. Mas a boa notícia, gente, é que eu não vou cobrar nada disso na prova, não vou discutir enquadramento tributário com vocês, não. Eu vou discutir, talvez, porte empresarial e aquelas nossas discussões sobre formato jurídico, certo? O fato é, você tem um enquadramento tributário específico para cada tipologia de produtos que você vende. E aí vai de uma reflexão mais intensa sobre qual é o mais apropriado para você, se você está buscando empreender. Gente, vamos falar sobre os tipos de empresa. Se você for mais a fundo, você vai encontrar até mais tipos de empresa. Mas vamos começar por aquela reflexão se a empresa tem sócios ou se não tem sócios. Empresa sem sócio, um empresário, você tem 3 tipos. É o microempreendedor individual, o empresário individual e a SLU, a antiga EIRELI, Sociedade Limitada Unipessoal. Se você juntar sociedades de sócios, sociedades empresariais, você vai ter a limitada, a anônima e outras sociedades existentes que a gente discutiu em nossa aula presencial. Esse slide aí, ele aponta bem essa distinção. Alguma dúvida mais pontual? Eu ainda vou explicar quais são as diferenças entre cada uma delas. Mas alguém quer colocar algum ponto? Samuel, Oi. quando você estava falando sobre o porte empresarial, essas coisas, meu celular congelou. Principalmente na parte onde você falou do que ia cair na prova, que você não ia colocar aquela tabelinha. Você pode repetir? Não, o que eu falei é que eu não ia cobrar enquadramento tributário. Eu discuti com vocês a diferença entre o simples e o lucro presumido. E eu disse para vocês que não tem uma regra que define a empresa tem que ser simples, a empresa tem que ser lucro presumido, à exceção do MEI. O MEI ele não tem alternativa não, ele tem que ser o simples nacional. Mas a partir da microempresa, ele pode ser o simples ou pode ser lucro presumido. Em determinadas situações, talvez valha a pena até ser lucro real, apesar de que, pelo conhecimento que eu tenho, vai ser bem difícil se você não tiver um faturamento muito alto. Mas, enfim, às vezes existem manobras tributárias, e como manobra não entenda nenhum tipo de ilegalidade, né? Mas, às vezes, é possível que o contador recomende algo nesse sentido, porque tem uma situação muito específica que talvez ela se encaixe melhor com outro regime. Mas, em resumo, acho que foi o Henrique que falou, né? Eu não vou cobrar isso, não. O que eu falei foi mais sobre isso. O que eu vou cobrar é essa nota... Aliás, o que talvez eu vá cobrar é formato e porte, certo? Aí a diferença resumida entre formato jurídico e porte é: formato jurídico diz respeito à responsabilização do empresário. Ela pode ser limitada ou ilimitada. É diferente do porte, que tem a ver com o tamanho, e o tamanho tem a ver com a expectativa de faturamento para a Receita Federal. Se você for buscar outras classificações, você vai ver lá que o IBGE fala, por exemplo, de quantidade de funcionários, o BNDES, enfim, não vou nem discutir isso aí, porque não é nossa pauta, certo? Vamos focar na Receita Federal, que diz respeito a faturamento. Gente, vamos falar do MEI? Eu disse para vocês que no Brasil existe um problema gigante com a informalidade. A informalidade, ela é um problema fortemente que deve ser enfrentado por várias razões, mas acima de tudo, a informalidade é um desafio que precisa ser superado por políticas públicas.
Você não tem a informalidade como algo interessante, porque à medida que os empresários ou pessoas que exercem atividades econômicas, na verdade, o fazem sem pagar impostos, o Estado não arrecada. E a partir do momento que o Estado não arrecada, não é interessante para ele que ofereça serviços sem ter nenhum tipo de contrapartida. Essa é a visão do Estado. A visão empresarial que a gente precisa pensar também é o fato de que o MEI é uma maneira de você diminuir a informalidade e você ter mais respaldo. Você conseguir emitir uma nota fiscal, você conseguir pegar um empréstimo bancário, você, por exemplo, ter acesso a crédito, você ter acesso a direitos sociais lá no INSS. Então, assim, o MEI acaba sendo muito interessante para os dois lados. Ele tem que pagar uma taxa mensal, varia entre 67 e 81 reais, hoje aumentou um pouquinho, né? Eu acho que 67 você não consegue mais nenhuma das tipologias. Mas a última vez que eu olhei, você tinha até 466 tipos diferentes de atividades previstas na lei para você ser um MEI. Barbeiro, tatuador, transportador de alternativo, enfim, existem muitas possibilidades de você abrir o seu MEI. Você pode empregar até uma pessoa e a maior facilidade envolve você fazer isso com muita celeridade. Você fica formal e em coisa de 30 minutos, no máximo, você já tem o seu CNPJ em mãos. Empresário individual, ele seja microempresário ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, ele não precisa de outro sócio, você não tem limites de empregados. Desculpa, gente. É que eu estou falando muito alto, né? E a garganta está começando a falhar. Você não precisa de outro sócio, você não tem limite de empregados, mas, em compensação, você tem responsabilidade ilimitada. O MEI vai na mesma linha, certo, gente? O que é que isso significa na prática? Significa que, eventualmente, uma ação trabalhista, alguma ação de crime ambiental, alguma questão penal que envolva a sua empresa, todos esses aspectos recairão em cima do empresário, porque a responsabilidade dele é ilimitada. O faturamento dele pode ser até 360 mil, se ele for um microempresário, e se ele for uma empresa de pequeno porte, até 4,8 milhões. E ele precisa ter o seu cadastro realizado na junta comercial do seu estado. Qual a diferença disso para a SLU? A SLU era a antiga EIRELI. A SLU, ela veio para facilitar a abertura dessa tipologia de empresa. Antes se exigia o capital mínimo de até 100 salários mínimos, hoje não se exige mais isso. E a vantagem da SLU é que você não tem o seu patrimônio pessoal afetado pelas dívidas, pelas atividades da empresa. O fato é que a SLU, ela é sim uma pessoa jurídica e ela tem patrimônio próprio. Inclusive, diferentemente de outros tipos de empresa, o empresário, ele sozinho, pode abrir mais de um tipo de SLU. Outros tipos de empresa não permitem essa possibilidade. Professor, então é muito melhor eu abrir uma SLU do que eu abrir como empresário individual. É muito melhor eu ser SLU, porque o que eu fizer e eventualmente der errado, aí fica para a empresa, né? Gente, calma. Primeiro ponto é que já me preocupa você ficar com essa, de certa forma, má fé de reflexão sobre isso, né? Já é um mau indício. Mas, assim, se você utilizar isso ao seu favor, manobrando, ludibriando, enganando fornecedores, funcionários e outras pessoas, em uma ação judicial pode haver o que nós chamamos de desconsideração da pessoa jurídica e pode sim cair em cima do seu CPF.
Eu estou dizendo você, mas certamente não é o caso de nenhum de nós aqui nessa sala, mas naturalmente eu estou fazendo essa exposição para deixar claro que também não é bagunça. Você também não pode fazer o que quiser na SLU e como empresário individual não pode. Eu não estou dizendo isso. Ok, gente? Alguma dúvida sobre isso aqui que eu expliquei até então? Não? Não, pode continuar. Por mim, pode continuar. Beleza. Vamos falar da sociedade empresarial. Ela, no mínimo, precisa de 2 sócios. Ela, inclusive, é o tipo de sociedade mais utilizada no Brasil. Ela tem a vantagem de as responsabilizações são limitadas. E aí eu volto para um exemplo que eu dei em sala de aula. Imagine que eu monto uma empresa com uma colega e eu sou dono de 30% dela. E ela é dona de 70%. Significa dizer que no nosso contrato social, provavelmente a gente vai ter previsto diferença na repartição de lucros. É possível que não tenha sido assim? É possível. Mas o mais comum é que essa categorização e definição de limites envolve, inclusive, a responsabilização por lucros e eventuais prejuízos. Tudo isso é definido lá no contrato social. E o retorno dos sócios e o prejuízo dos sócios vai ser proporcional ao quanto eles colaboraram para o início da instituição ou como ficou definido no contrato social. Gente, nós não conseguimos nos aprofundar porque essa disciplina acaba sendo muito rápida dentro do universo de questões jurídicas que esses assuntos envolvem. Mas, por definição, um contrato, ele é uma definição entre 2 partes. Daqui a pouco eu vou falar sobre direito do trabalho e eu vou dar um exemplo de contrato. Mas esse exemplo se aplica a qualquer relação, seja ela empresarial ou até de um casamento. No casamento, você faz um contrato social. Você define responsabilização entre 2 partes, que elas irão ficar juntas do ponto de vista civil e repartir lucros e prejuízos. Essa discussão de sociedade empresária limitada, ela não é tão diferente assim de outros tipos de relações sociais que a gente vivencia. Só que é até feio dizer isso, né? Porque parece que eu estou comparando casamento com ter empresa. Apesar de que, de certa forma, quando você tem uma empresa, você, entre grandes aspas, casa com aquela pessoa. Eu vou pular essa discussão de sociedade anônima, porque eu não vou falar disso, está muito distante da nossa realidade. Eu queria entrar em relações de consumo que o nosso CDC elenca. CDC é o Código de Defesa, Código de Direito do Consumidor. E lá está definido que, artigo 2º, quem é consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Em outras palavras, consumidor é quem compra coisas, é quem usa coisas, quem utiliza-se de serviços para o seu próprio benefício. Diferentemente de fornecedor, que é o outro lado da moeda, é aquele empresário, é aquele autônomo, é aquela empresa que coloca, a partir de habitualidade, profissionalismo, fatores de produção, riscos técnicos e econômicos, certos produtos ou serviços em circulação. Artigo 3º do nosso CDC define-se quem é o fornecedor. Ele vai ser aquele que produz, aquele que fornece o produto final para aqueles que irão consumir. E aí, gente, fazendo um apanhado geral do nosso CDC, eu discuti com vocês alguns princípios fundamentais. Eu falei sobre o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Em outras palavras, o consumidor precisa de uma proteção especial, porque ele está em desvantagem nessa relação com o fornecedor. Desvantagem essa, já que o fornecedor se preparou
do ponto de vista de conhecimento técnico, do ponto de vista de capital, do ponto de vista de todas as partes desta relação. Logo, o consumidor precisa ser uma parte protegida. Além disso, existe o princípio da confiança e boa-fé objetiva. Aqui a gente está falando que parte-se da premissa em que há honestidade, lealdade, transparência nessas relações. Em outras palavras, o consumidor precisa ser protegido de práticas abusivas. O consumidor, sendo a parte além de vulnerável, ele é a parte que precisa ser protegido. Logo, certas ações devem ser evitadas pelos fornecedores. Um exemplo prático é a publicidade abusiva, a publicidade enganosa, a publicidade que não entrega o que está sendo prometido. Por fim, existe o princípio da hipossuficiência do consumidor. Em outras palavras, ele tem desvantagem nessa relação e por isso que ele precisa tanto ser protegido. Vocês percebam que esse princípio da hipossuficiência, ele de certa forma é uma variação do princípio da vulnerabilidade. Se houver algum tipo de questionamento sobre isso, vai ser nessa linha de porquê, aliás, de quais são os princípios e o que é que a gente tem que entender na hora de comercializar produtos. Imagine que você vai empresariar e vai criar uma campanha publicitária sobre essa xícara. Você pode dizer que ela é indestrutível? Você pode dizer que ela foi feita em areia do Saara, aquela publicidade enganosa? Claro que não. E o porquê disso está no nosso Código do Consumidor. E aí tu percebe, volta lá para os slides iniciais, que isso deveria ser óbvio, mas no Brasil não é. A gente tem uma legislação que define que não pode fazer isso. Garantias e direitos dos consumidores. Garantia legal, garantia contratual, garantia estendida. Qual é a garantia legal? É aquela prevista em lei. 30 dias para serviços não duráveis, 90 dias para serviços duráveis. Aqui eu estou falando, por exemplo, de um conserto numa geladeira. Você está falando de um serviço que é para ter no mínimo 90 dias de garantia. É diferente de serviços não duráveis. Imagine que você, por exemplo, montou uma calha num certo período chuvoso e aí você já alertou que aquilo não vai ter tanta durabilidade, então a garantia vai nesses 30 dias, quando o assunto são serviços. É diferente da garantia contratual, que ela é estipulada em contrato. As duas partes, elas podem idealizar um prazo específico de garantia. Um exemplo prático. Você comprou uma placa solar. Qual é a garantia contratual? 10 anos. Parece nem ser razoável, mas é possível e não é tão incomum esse tipo de garantia para determinados bens como esses. Isso é contratualmente estabelecido entre as duas partes. Algumas instituições vendem como serviço a chamada garantia estendida. E aqui eu estou falando, por exemplo, de você que comprou uma televisão, e essa televisão, além de 1 ano de garantia contratual, a Magazine Luiza está te vendendo a garantia estendida de mais 1 ano. E aí isso é possível, e aqui e ali a gente tem empresas que trabalham nessa lógica. Outros direitos que existem. Direito à reparação, ou seja, se você comprou um determinado produto, se ele apresentou defeito, e se esse defeito não teve a ver com o seu mau uso, ele envolve o seu direito a ser reparado. O fornecedor tem obrigação de corrigir esses defeitos sem lhe gerar qualquer tipo de custo. Então, por exemplo, quando você compra um determinado produto, ele vem com defeito e o fornecedor quer que você mande pelos correios, você pagando, isso pelo nosso CDC é proibido. Você pode e deveria pedir o ressarcimento como uma possibilidade,
mas no mínimo você vai precisar ser reparado por aquele dano. Outra coisa que você tem direito é informação. As informações têm que ser claras, precisas, sobre todos os produtos e serviços que são, vamos dizer assim, fornecidos. Por que tudo isso é importante? Olha lá, atenção. Por que no Brasil o CDC é tão importante? Se eu perguntasse na prova, por que o Código do Consumidor é importante no nosso Código de Normas, na legislação nacional? O que vocês me responderiam? Porque se não for assim, não vai ser cumprido. Porque se não for assim, o quê? Não vai ser cumprido. Para nossa proteção? Essa é a ideia. E aí vocês vão responder baseado nos princípios do direito do consumidor. Vocês vão falar de proteção, de equilíbrio, para garantia de segurança, para que fique adequadamente cumprido todos os direitos e deveres dos envolvidos nesta relação. Gente, vamos agora falar da nossa última semana. A nossa consolidação das leis trabalhistas. A famosa CLT. CLT, que em seu artigo 2º define que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Vocês já percebem quanto as nossas semanas foram concatenadas. Como a gente começou estudando uma coisa, essa coisa nos ajudou a entender a outra, essa outra nos ajudou a entender essa. A gente falou aqui, ó, empregador, a empresa. A gente já sabe o conceito de empresa e empregador. Aí, individual ou coletiva. A gente já sabe que existe sociedade simples. A gente já sabe que existem empresas individuais. E aí, ó, você percebe que nessa simples frase, você tem vários conceitos que eles são muito importantes para essas nossas discussões. Ó, deixa eu até gravar isso aqui, ó. Eita, como minha coordenação tá boa. Deixa pra lá. Ah, riégua, mano. Foi com vergonha, olha. Égua, mano. Eu não fiz isso, não. Tá meio viu o negócio? Ficou bem retinho, né? É só refazer, tá certo. Com calma. Ave Maria. Como ficou reto. Chega, fiquei com vergonha. Ó, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Olha que bonito! Isso aqui é um resumo de tudo que a gente estudou nas semanas anteriores. Só esse artigo 2º. Para você entender a profundidade desse artigo, você teria que ter no teu repertório todos esses conceitos anteriores. Porque todas aquelas coisas que a gente falou vão nos ajudar a entender o que é uma relação de trabalho e de emprego. Mas o fato é, você é empresário, para ter empregados, necessariamente você precisa atender às seguintes condições: assinar a carteira de trabalho, registrá-la no INSS e fazer o que a gente chama de estabelecimento do fundo de garantia. Uma vez por ano, você vai entregar o que a gente chama de RAIS, que é o relatório geral das suas situações trabalhistas. Vamos lá! Nem todo emprego, nem tudo que a gente considera como trabalho gera renda. E perceba que aqui eu nem estou discutindo a importância. Se você for falar, por exemplo, da importância que uma mãe tem na sociedade, Maria, esse assunto só tem começo, ele não tem fim, porque palavras dificilmente vão descrever isso. Mas, infelizmente, isso não é reconhecido e isso não gera renda. Então, perceba que trabalho na nossa sociedade necessariamente vai gerar valor.
mas esse valor nem sempre se converte em renda. E aqui você entende a diferença entre trabalho e emprego. As relações de emprego são regidas pela nossa CLT. Existem outras possíveis relações. Algumas são informais, como eu acabei de falar, outras elas são um pouco mais formais. A relação do autônomo, do profissional liberal, o estagiário, que hoje ele tem uma legislação própria. A pessoa que está presa, ela tem sim que ter uma remuneração, ela tem sim uma relação própria. E o servidor público também é um outro vínculo laboral que existe. A partir do concurso público, as pessoas são contratadas pelo Estado e assumem um emprego. Na verdade, não é nem um emprego, né? É um vínculo estatutário. E esse vínculo, ele tem o que nós chamamos de estabilidade. Mas a relação de emprego é a CLT. E essa CLT vai se configurar em algumas características. A primeira delas é a ideia de pessoalidade. Você contrata necessariamente alguém de maneira pessoal. Essa pessoa não pode terceirizar o serviço. E aí eu volto para aquele exemplo que eu dei em sala de aula. Se você me contratou para pintar a sua casa, você contratou Samuel. Você não contratou um terceiro. Então eu não poderia, enquanto seu empregado, enquanto alguém de carteira assinada, delegar essa função para outro. Professor, mas é só o que o pessoal faz enquanto MEI, terceiriza isso. Existe, e não vou discutir se isso é legal ou ilegal, eu só vou dizer que é outra relação, não é uma relação de emprego. Do ponto de vista trabalhista, isso tem uma série de implicações práticas. A começar por esse segundo tópico. Você emprega uma pessoa física, você não pode empregar uma pessoa jurídica. Você contrata uma pessoa jurídica para prestar um serviço. É possível isso. Mas na carteira assinada, necessariamente é uma pessoa física que, além disso, ela presta esse serviço com habitualidade. Ela não faz uma vez na vida, outra na morte. Ela faz com uma certa frequência. E essa frequência implica em haver uma relação de subordinação, hierarquia. E subordinação não é o mesmo que submissão. A subordinação não significa dizer que o fato de você ter assinado minha carteira lhe dá direito de mandar eu fazer coisas que são proibidas pela lei. A subordinação envolve uma relação franca entre duas partes em que elas têm um contrato de trabalho, um é subordinado, sabe o que deve fazer, foi contratado para isso e, inclusive, recebe um salário. No Brasil, você não pode pagar com outras coisas que não sejam um salário. Isso até pode entrar como benefícios, mas, no mínimo, um salário tem que ser pago. Gente, aqui eu vou dizer um palavrão bem grande, mas é muito simples essa frase aqui. A relação de emprego é consensual, bilateral, comutativa e sinalagmática. Em outras palavras, esse palavrão aí, se eu pedir para vocês explicarem esse palavrão, eu estou dizendo que a relação de emprego são dois lados, os dois lados têm direitos e deveres que são claramente expostos, cada um deles sabe o que deve fazer e cada um deles sabe o que vai receber, prestando as suas atribuições. Resumidamente, esse é o significado dessa frase. Vamos encerrar com os princípios trabalhistas. Mas antes de eu entrar nos princípios, alguma dúvida? Tudo certo. Vamos lá. Vou falar sobre 5 princípios das leis trabalhistas. Há alguns desdobramentos em alguns deles, mas o primeiro e principal princípio é o de proteção ao trabalhador. Aqui vocês vão ter uma facilidade de lembrar desse princípio, porque ele lembra muito o que está lá no CDC. É a mesma lógica que se aplica a todo nosso ordenamento jurídico. A parte mais fraca precisa ser protegida. O trabalhador precisa ser protegido. Por quê? Porque o trabalhador é a parte vulnerável. O trabalhador é aquele que
tem uma relação desigual de forças e ele precisa ser protegido nesta relação. Isso implica em 3 coisas. O indúbio pro operário. Se houver algum tipo de dúvida, aplica-se a legislação mais favorável para o empregado. Se tiver alguma dúvida na legislação, a norma mais favorável vai ser aplicada para este empregado. Se você tiver alguma alteração na legislação, considera-se a condição mais benéfica. O segundo princípio é o da primazia da realidade. Indiferente ao que foi assinado no contrato de trabalho, o que vale em litígios trabalhistas, em outras palavras, se você assinou uma coisa e na prática era outra, o que vale em certos conflitos na legislação e numa ação judicial, o que vale é o que aconteceu. Exemplo prático. Imagine que você foi contratado para trabalhar em Limoeiro do Norte. Na prática, você trabalhava em Tabuleiro do Norte e não recebia nenhum tipo de vale-transporte. O que vale não é o que você assinou, é o que de fato acontecia. Ah, professor, como é que eu faço para provar isso? Olha o princípio anterior. Na dúvida, você estava falando a verdade. E cabe ao empregador provar que você estava mentindo sobre isso. O ônus da prova é dele, não seu. Terceiro princípio, continuidade do vínculo trabalhista. Se houver algum tipo de quebra desse vínculo, em regra, é o empregador que tem que alertar a você que era empregado. Quarto e quinto princípio, eles são muito próximos. O resumo deles, vamos lá, o quarto é inalterabilidade contratual lesiva. Outro palavrão para dizer uma coisa bem simples. As regras do jogo não podem mudar para piorar a situação do trabalhador. De certa forma, gente, se você analisar bem, isso é mais um desdobramento do primeiro princípio. Assim como o quinto, que é a irrenunciabilidade de direitos. Essa irrenunciabilidade de direitos diz que mesmo que o trabalhador queira, ele não pode renunciar a direitos para atendimento do patrão. E é claro que vocês entendem que isso é importante, porque se não houver esta prática, o patrão vai utilizar-se de chantagens para que o funcionário ceda a determinadas pressões. E aqui entra o tópico mais incômodo destas discussões. Lá em 2017, houve a chamada reforma trabalhista, e ela instituiu uma série de práticas que flexibilizou todos esses princípios na prática. A exemplo de que o que foi combinado entre as partes se sobrepõe ao que é legislado. Então, assim, as minhas críticas sobre isso são óbvias. De certa forma, você colocou o lobo para cuidar das ovelhas, mas foi uma situação em que está posta. E ainda que continuem havendo ações judiciais, ainda que a gente ainda tenha algumas aplicações da CLT cumpridas, porque determinados juízes do trabalho não estão seguindo a reforma trabalhista tão a rigor, ainda assim você tem muita dificuldade de colocar tudo isso em prática, porque a gente está falando de Brasil, né, gente? E tudo isso, apesar de incômodo, é real. Eu repito para vocês que eu não vendo terreno na Lua, eu não quero discutir para vocês um cenário que não ocorre. Infelizmente, todas essas questões acontecem, são incômodas e a gente tem que lidar com elas. Ok, senhoras e senhores? Ok. Dúvidas? Reclamações? Críticas? A misericórdia de Deus. Que é isso, macho? Isso não. Samuel. Oi. Não, pode falar, Elisoneide, eu dou a vez. Obrigada. Esse resumo de tudo isso aí que vai cair nessa prova